Aleluia. Graça e paz, amados. Amém? Esse é o nosso Deus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, o Deus que é a resposta. Feche seus olhos. É diante dele que estamos. É diante dele que vivemos. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A palavra do Senhor diz que desde a eternidade nunca se viu e nunca se ouviu de um Deus semelhante ao nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. A palavra diz: jamais alguém que confiou nele ficou decepcionado. A sua fidelidade é escudo protetor. Um Deus cujo poder é imenso. Cujo tamanho é infinito. Mas que nos amou de tal maneira que entregou seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Gosto muito do texto e sempre cito quando Moisés, ao ser frustrado nos seus sonhos, no seu plano de entrar na terra prometida, e antes de morrer ele quer reprisar com o povo sobre a fidelidade de Deus. Então ele reúne todo o povo e ele começa a falar a respeito do que Deus havia feito todos aqueles anos. E no capítulo 32 de Deuteronômio, no versículo 4, ele explode numa declaração dizendo: Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Quando decidimos sair das nossas casas, mesmo num frio como o de hoje, para podermos como igreja congregarmos e adorarmos ao Senhor, nós o louvamos e o exaltamos com a nossa própria atitude, não apenas com as nossas palavras. Quando nós tiramos o nosso tempo para poder estarmos cultuando, ainda que remotamente, muitos impossibilitados de vir, estão juntamente conosco em espírito, louvando, bendizendo, sendo ministrados por Ele, o engrandecem e podem, com as suas próprias ações, louvá-lo, bendizê-lo e ser grato por tudo que Ele tem feito. Na nossa vida, precisamos sempre aprendermos a sermos gratos por todas as coisas. Existem duas classes de pessoas que de todas são as mais terríveis: os ingratos e os hipócritas. O ingrato, porque não importa o que ele tenha, ele sempre encontrará uma forma de reclamar pelo que não tem. E o hipócrita, porque por mais que ele receba, o seu coração está sempre voltado para os seus próprios desejos. E ainda que tenha uma boa fala, o coração
travesso como está sempre buscando os seus próprios fins e os seus próprios objetivos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 8. Vamos ler 2 versículos. Apesar de que precisaria para hoje apenas de uma frase. Jó capítulo 8, versículos 13 e 14. Diz assim, na minha tradução, que é a Nova Versão Internacional: esse é o destino de todo o que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo que ele confia é frágil. Aquilo em que se apoia é uma teia de aranha. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graça pelo privilégio que temos de poder mais uma vez, ao iniciarmos essa semana, poder estarmos diante de Ti, juntamente com parte da Tua noiva neste lugar, com parte da Tua noiva, Senhor, congregando e celebrando conosco pelas redes sociais. Muito obrigado. Obrigado pela Tua presença aqui, obrigado pela Tua presença, onde cada um está neste momento celebrando e com o coração quebrantado diante do Senhor, adorando a Ti na beleza da Tua santidade. Muito obrigado, Pai. Pai, temos Te louvado, temos Te adorado, Te exaltado nessa noite, mas queremos ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações um pouco mais. Fala no Senhor, para que o nosso coração esteja atento, e atento, Senhor, nós possamos fazer com que essa palavra que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada afiada de 2 gumes, que ela possa penetrar no nosso coração, transformar as circunstâncias, Senhor, que estão enraigadas, que estão de alguma forma entrelaçadas no nosso coração, e que não Te louvam e não Te agradam, Senhor, que não Te bendizem, e que hoje ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, ninguém saia daqui tendo a sensação de ter perdido tempo, mas que todos sejamos tocados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, que todos sejamos transformados para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Antes de dar continuidade, eu queria louvar a Deus pela vida de cada um de vocês aqui. Em nome da IBN Pinhais, eu dou o bem-vindo a todos, mas quero citar de uma forma especial minhas irmãs, que estão aqui presencialmente, estão sempre conosco, né? A maioria dos dias elas estão cultuando conosco, mas de longe, né? Hoje estão aqui conosco. Eu gostaria que ficasse de pé para os irmãos as verem. Isso, vira lá para elas verem que vocês são bonitos igual eu. Amém. A Magá já esteve aqui, os irmãos já a conhecem, já acampou conosco inclusive. A outra é a Neide e a Marta, a caçula, né? Muito obrigado. Aí a Cleide, que está aí nos acompanhando também pelo Facebook, né? Estamos bem em família hoje. Obrigado, queridos, que Deus as abençoe. Muito bom mesmo tê-las conosco, muito bom estarmos esse tempo juntos, né? Elas queriam conhecer o frio, né? E aí, né, Deus satisfez o desejo do coração, né? A palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará aquilo que deseja do teu coração. Ela queria um frio, né? Um frio assim. Não foi um frio, mas fiquei fiquei triste porque fui buscá-las e achei que ia estar um gelinho ali para poder mostrá-las. Não tinha o gelo, mas da próxima com certeza pega mais não, né? Maravilha, glória a Deus. Obrigado a todos que estão aí conosco acompanhando, né? A Judite, a Jaque, que está sempre conosco, o Jairo, a Lídia, a Cleide, né? Muitos irmãos que estão aí nos acompanhando pelas redes sociais. Muito bom tê-los conosco. Amados, nesse texto onde Bildade de Suá, ele está ali confrontando Jó
entendendo ou achando que Jó estava agindo hipocritamente diante de Deus, achando que Jó estava em pecado ou vivendo uma vida torta, e por causa disso havia vindo ou teria vindo sobre ele todas aquelas desgraças que todos nós conhecemos. Já falamos bastante aqui a respeito disso. E então Bildade, ele vem falar e confrontar a Jó, dizendo: olha, Jó, você precisa entender algumas coisas, e uma das coisas que você precisa entender é que o caminho do hipócrita, o caminho do ímpio, ele é curto, ele perece, ele termina rápido. Aquilo no qual ele se apoia é uma coisa fugaz, é uma coisa passageira, efêmera, transitória. Mas na verdade, no caso de Jó, o problema de Jó não era exatamente a hipocrisia. Estava enganado ali Bildade, ele é repreendido no final, né, e tem que pedir perdão e tudo mais. Mas o problema de Jó era outro, muito parecido, também comum aos hipócritas, chamado justiça própria. O problema de Jó era a sua justiça própria. Ele se achava justo a ponto de dizer para Deus, dizendo: olha, se nos colocassem numa balança, você veria que eu sou justo, e o Senhor é injusto. Se pudesse ficar de frente, nós dois, eu ia falar contigo, tu ia falar comigo, e você ia me acusar. Qual é o meu problema? Porque Jó se achava justo. Essa também é uma característica dos hipócritas, é claro. Mas no caso de Jó, o problema sério dele era a justiça própria. Mas sobre o que nós queremos falar? Sobre uma frase, sobre essa frase que Bildade fala para Jó, dizendo: olha, assim perece a esperança dos hipócritas. A palavra aqui na minha tradução, traduzida por ímpio, o primeiro sentido, o sentido precípio dela é hipócrita. Em várias traduções mais antigas, eles trazem como sendo hipócrita. Mas a nossa tradução, ou essa versão internacional, trazendo como ímpio, né? Mas a palavra, na primeira essência, é hipócrita. E nós sempre temos as decepções no meio da igreja. Em nosso meio, onde quer que estejamos, há uma tendência de nós sempre nos decepcionarmos com pessoas que fingem amar o céu, que fingem realmente, através até mesmo de discursos celestiais, né? Eles fingem amar a Deus, eles fingem amar o céu, enquanto os seus corações estão revestidos de hipocrisia. Pessoas que na aparência, elas são verdadeiros cristãos, elas são pessoas que realmente buscam a Deus, mas tudo o que elas fazem é por meio dessa hipocrisia enganarem-se a si mesmas, buscar enganar outras pessoas muitas vezes. Sobre isso já falou William Gurnall, um pregador do século 17, lá de Londres, quando falava a respeito disso, falava dessa dificuldade que havia e essa dificuldade que há entre nós, e que sempre teremos. No nosso meio sempre haverá os hipócritas. Agora, a nossa preocupação é que não sejamos nós os hipócritas, e por isso há necessidade de conhecermos bem quais são essas características, como se porta, não é como dizia um certo programa, né? Onde vivem, como moram, o que fazem. Quem são essas pessoas? Porque muitas vezes as pessoas, elas não conseguem perceber que elas estão vivendo uma vida hipócrita, uma vida de aparência. Como já falou no domingo passado aqui o pastor Aloísio, né? Sobre a palavra hipócrita, que era aquela máscara que os gregos usavam na hora de representar. Eles eram homens que na grande maioria tinham muito caráter. Então quando eles começavam a fazer teatro, os outros repudiavam aquelas pessoas. Por quê? Porque eles mentiam, porque eles não eram aquilo que eles estavam fazendo no palco. Então na verdade era uma mentira. Para que não fosse uma mentira, eles inventaram uma estratégia, eles fizeram uma máscara. Então quando eles colocavam uma máscara, quem estava falando era o personagem. Quando eles tiravam a máscara, quem estava falando eram eles mesmos. Então, a hipócrita era a máscara que era usada
para mostrar uma pessoa que eles não eram. E aí, com o passar do tempo, nós absorvemos essa palavra e trazemos como hipócrita aquela pessoa que se mostra de um jeito, mas na verdade ela é de outro. E assim não é diferente no meio cristão, de forma alguma. E muitas vezes o hipócrita é um mundano na conta de Cristo, vivendo como se fosse cristão. O próprio Jesus, quando fala lá em João, no capítulo 6, o último versículo lá do capítulo 6 de João, é o versículo 70, Jesus olha para os discípulos e diz assim: não foi eu que escolhi vocês, não foi eu que escolhi os 12, entretanto um de vocês é um diabo. O diabo estava lá, no meio dos discípulos, junto com os discípulos. E não tem nada pior do que um diabo que se infiltra no meio dos discípulos. E William Gurnall dizia que o pior dos diabos é aquele que medita, prega e ora. Pessoas que na aparência elas fazem exatamente o que precisa ser feito. E nós precisamos entender como é que isso se aplica nas nossas vidas. Satanás não tem dificuldade nenhuma, ele pode viver pacificamente do lado de uma pessoa, ou como um vizinho, aquele vizinho ali que fica à porta de quem vive uma aparência, de quem acha ou vive um evangelho vazio, um cristianismo vazio, uma profissão de fé superficial. Ele não se importa que os deles sejam chamados de cristãos, porque ele sabe que o ser chamado de cristão não altera a nossa realidade, não altera a nossa vida, não altera quem somos, de forma alguma. Lembram-se de Judas, esse que Jesus, sobre o qual Jesus falava, e João ainda explica, né? Ele estava falando de Judas, que futuramente iria traí-lo. O fato de Judas ter sido escolhido por Jesus, andar todos os anos ali com Jesus, o fato de ele se dizer apóstolo, caminhar ali junto com eles, não mudou em absolutamente nada, não alterou 1 milímetro dos passos dele, da caminhada dele, de forma alguma. Mas aquele coração que estava dentro daquele homem que caminhava do lado do Filho de Deus, o coração daquele homem que foi escolhido por ele para caminhar ao lado dele, guardava ali no seu íntimo, na verdade, algumas coisas pelas quais ele nutria algum aconchego, realmente algum prazer que ele mantinha íntimo ali seu, que fez com que ele ouvisse os sermões de Cristo, cada um deles, caminhasse com eles, e mesmo assim, não fosse movido, não fosse alterado por eles. Aquele coração que ele guardou, carregou consigo, que o prendeu tão firmemente ao diabo, que fez com que no final, depois de todo aquele tempo, ele pudesse assim, ainda traí-lo, ele pudesse caminhar com Jesus e roubar do dinheiro que era colocado na bolsa, mesmo caminhando do lado daquele que poderia mudar a sua vida. E é isso que Satanás faz muitas vezes. As pessoas que guardam essa hipocrisia em si mesmos, em seus corações, muitas vezes eles são fisgados pelo inimigo, e o inimigo dá linha. Eu já falei algumas vezes aqui como é que a gente faz com o peixe, né? Quando você fisga o peixe, e o peixe é forte, o que é que você faz? Você dá linha para ele, né? Ele mesmo com o anzol na boca, ele tem uma certa liberdade, vai para um lado, vai para o outro, e você fica só controlando ali, porque sabe que é só uma questão de tempo, para você puxar e colocá-lo no seu barco. Não é diferente com o que Satanás faz. Ele vai dando ali uma certa liberdade, uma liberdade suficiente para você caminhar no meio da igreja, para você vir à igreja, para você caminhar junto com os irmãos, caminhar como se fosse
companheiro, como se fosse apóstolo, no caso de Judas. O diabo não se importa que os outros considerem você um discípulo de Cristo, desde que ele saiba que você é um dele, que você guarda no seu coração aquilo que o vincula a ele. Então o hipócrita, à primeira vista, ele pode até ser tomado por um santo, por aqueles que o veem passando, vamos dizer assim, vindo para a festa, né? Sabe quando a gente fala, muitas vezes, né? Eu tenho aquela roupa de ver Deus, né? Não tem? Não fala, né? A gente coloca a nossa melhor roupa para vir para a igreja, né? Isso é bom, queridos, não estou dizendo que isso é ruim, não. Isso é bom, isso é muito bom. O problema quando a sua melhor posição é a roupa. Então o hipócrita, quando ele é visto na sua roupa de gala, indo para a festa, ou vindo para a igreja, as pessoas podem até olhar para ele e dizer, olha, ali é um crente, ali é um crente verdadeiro. Mas aqueles que convivem com ele, aqueles que o conhecem na sua intimidade, o veem como um demônio, como um capeta, como um capiroto, quer dizer, um lapiroto. Porque o que ele tem para apresentar é aparência. Pode ser até chamado de santo, mas somente por aqueles que o conhecem superficialmente. O hipócrita, ele pode mostrar uma língua piedosa, um vocabulário primoroso no evangeliquez. Amém, recebo, né? Agora tem um recebe, né? Está amarrado. Ele mantém um vocabulário excelente, piedoso, mas o coração é imundo. A aparência pode até ser muito boa. Então aquele que tem um falso fim, no sentido de uma falsa finalidade, o que ele busca, a essência do que ele busca, é uma essência falsa em relação àquilo que a palavra de Deus diz. Essa pessoa é uma pessoa cujo fim chegará rápido também. Por quê? Porque nessa caminhada chegará um momento em que ele será tentado. Vamos dizer assim, ele será beliscado no seu calcanhar de Aquiles. Vai chegar um momento em que ele será testado exatamente naquela área na qual ele não está disposto a abrir mão. Aquela área que por trás da máscara fica escondido ali. Quando ele for chamado a negar aquilo que o seu coração realmente quer, aquilo que o seu coração realmente almeja, aquilo que ele deseja, ele fracassará, ele voltará atrás. Então existem muitos que não têm nada para provar da sua condição de cristãos, a não ser a sua profissão, a sua fala, o seu dizer, sua fala vazia. Parece aquelas pessoas que elas investem mais na caixa do presente do que no presente. Sabe aquele presente que a caixa é mais bonita e é melhor do que o próprio presente? Assim é o hipócrita. A caixa dele, a aparência dele é muito boa, mas o objeto, o que está no seu interior é ruim. A caixa vale mais do que aquilo que ele contém. Muitos assumem essa pretensa santidade com base simplesmente na confiança. Eles negociam no próprio meio evangélico com o crédito que ele recebe das pessoas. As pessoas olham para ele e dizem, você é crente, né? Não sou. E aí ele tem aquele crédito. As pessoas, ele é crente porque os outros creem que ele é crente. E muitas vezes ele deixa de fazer as coisas porque os outros acham que ele é crente. E aí ele não tem coragem muitas vezes de fazer na frente dos outros, né? Ele precisa fazer escondido, porque na verdade ele não é aquilo que as pessoas acham que ele é. O valor dele está no valor que os outros dão a ele. E isso é muito sério. Eles acreditam-se cristãos exatamente porque os outros esperam que ele seja. Eles não procuram obter uma graça no seu interior, realmente uma comunhão com Deus, uma vida na presença de Deus. Eles não se esforçam para obter um estoque de graça no seu interior, sólida, dentro de si mesmo.
E é isso que vai, de fato, provar a superficialidade deles. Eles se esquecem que, assim como a árvore precisa crescer para baixo tanto quanto cresce para cima, uma árvore precisa crescer para a sua raiz, para a sua base, tanto quanto ela cresce nos galhos. Caso contrário, quando vierem os ventos contrários, certamente a arrancarão. Não foi assim que Jesus falou a respeito da semente? Lembram-se da semente que caiu no meio de terreno pedregoso? Por que aquela semente não prosperou? Porque faltava raiz. E por que faltava raiz? A semente era xoxa, a semente era incapaz de lançar raiz? Não. O texto lá diz que era porque o terreno era pedregoso. O terreno do coração do hipócrita, ele é um terreno pedregoso. Nós precisamos entender e deixar que a palavra de Deus, a verdade de Deus, como um arado que, quando passa na terra, abre os sulcos, abre aquelas fendas profundas. Nós precisamos permitir que esse arado da palavra de Deus penetre no nosso coração, vá fundo o suficiente para humilhá-lo, para arrancar o pecado do nosso coração. Não sei se vocês já leram, ou quem já leu, ou pelo menos assistiu o filme A Cabana. No livro é melhor, todavia, quando ele sai para fora ali, e está lá a figura do Espírito Santo arrancando as raízes do jardim, né? Nessas raízes aqui, está tudo limpinho, a terra limpinha, mas por baixo tinha algumas raízes, que se não fossem arrancadas, elas brotariam e cresceriam antes que a semente que foi semeada pudesse brotar, e sufocaria. O hipócrita não permite que as raízes que estão lá no fundo do seu coração sejam arrancadas, e não sendo arrancadas, essas raízes de amargura, elas crescem, elas sufocam, e elas fazem com que o seu fim seja terrível. Um hipócrita nunca conseguiu perdão diante de Deus disfarçado de santo. Nunca. Existe uma passagem na Bíblia muito importante, muito legal, eu acho a passagem. Se vocês, vários irmãos aqui já leram a Bíblia toda, tem ali uma passagem onde Jeroboão, quando ele foi para Jeroboão assumir o reinado, Deus mandou o profeta Aías, para que o profeta o encontrasse em determinado lugar, pegou o manto, rasgou em 12 e falou para Jeroboão: olha, pega 10, que eu vou dar 10 das tribos de Israel para você, 10, vou deixar só 2 com o descendente de Davi, que era o filho, o neto de Davi, né, o filho de Salomão, e 10 das tribos vou dar para você, se você andar nos meus caminhos, vou firmar o seu reinado. Jeroboão pegou as 10, quando ele assumiu as 10 tribos, a primeira coisa que ele fez foi um altar idólatra para adorar outros deuses. Houve um dia em que o filho de Jeroboão adoeceu, e aí Jeroboão sabia que Aías ainda estava vivo. Aías já era o profeta, já velhinho, já estava cego. E aí Jeroboão chama a esposa dele e fala para a esposa dele: faz o seguinte, se disfarça, coloca uma roupa diferente, veste umas roupas diferentes, se disfarce e vai lá no profeta Aías. O profeta Aías cego, né? Vai lá no profeta Aías e pergunta para ele o que vai acontecer com seu filho. Se o seu filho vai ser curado, se ele vai sarar, ele vai dizer para você o que vai acontecer. E aí vai a esposa de Jeroboão, né, para ir lá toda disfarçada. Eu até imagino a situação, toda disfarçada. A hora que ela foi chegando perto da porta da casa do profeta Aías, que o profeta Aías ouviu os passos chegando na porta, ele disse: entre, esposa de Jeroboão. Fui encarregado de te dar más notícias. O hipócrita nunca consegue diante de Deus qualquer coisa disfarçado
de santo, disfarçado de bom. Não, queridos. O que faz com que nós consigamos alguma coisa diante de Deus é o fato de nós reconhecermos quem somos. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe exatamente quem você é. Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele conhece todas as coisas. Não adianta querermos disfarçar diante dele. Não. Como dizem os jovens de hoje, não vai rolar. Não vai dar certo. Antes que as palavras cheguem nos nossos lábios, diz a Bíblia, Ele já as conhece. E eu acho esse texto esplêndido, quando o profeta Aías olha e diz: entra, esposa de Jeroboão. Imagina o choque, né? Ela já entrou sem graça. Já entrou sem graça. Deus não é um cego. A hipocrisia é um véu fino demais para você achar que pode cegar o Todo-Poderoso com Ele. Não, jamais irá. Você pode colocar esse véu até mesmo nos seus próprios olhos, para você não se ver como hipócrita, apesar de muitas vezes saber. Muitas vezes olhar e no fundo você pensar: eu sou uma fraude. Eu não sou o que os meus filhos pensam que eu sou. Eu não sou o que os meus irmãos pensam que eu sou. Eu não sou o que o meu cônjuge pensa que eu sou. Muitas vezes nós mesmos podemos nos cegar, sim, mas jamais podemos achar que poderemos cegar a Deus. E isso é requerido de nós. Isso pode ser provado, isso pode ser visto. E uma das perguntas que pode ser feita para que nós possamos identificar essas coisas é: quantas vezes você já derramou uma lágrima pelo pecado que você comete diante de Deus? Você seria capaz de apresentar um momento na sua vida em que você chorou com o seu coração dolorido, sabendo que você entristeceu a Deus? William, ele cita uma passagem de Agostinho, quando Agostinho estava escrevendo a respeito de Hebreus capítulo 12, versículo 17, quando fala a respeito de Esaú, ele cita a respeito disso. Lá a palavra do Senhor diz que Esaú chorou amargamente por ter perdido a bênção. Mas não fala que ele chorou uma lágrima por ter vendido a bênção. O hipócrita, ele se desespera pelo que ele perde, mas ele chora pelo que ele perde, mas ele não chora pelos seus pecados, ele não chora pelos seus erros, ele não chora pelo o coração travesso que há dentro dele, de forma alguma. Assim foram as lágrimas de Esaú. Ele chorou não porque perdeu ou vendeu a bênção, mas porque a perdeu. A hipocrisia, ela tem muitas marcas, e precisamos estar atentos para que essas marcas não estejam em nós, porque se elas estiverem em nós, queridos, não importa o quanto nós nos achemos cristãos, não importa o quanto nós achemos que somos de Deus, se essas marcas do hipócrita estiverem em nós, se essa máscara estiver no nosso rosto, não adianta. O hipócrita, ele acerta o relógio dele, não pelo sol, quero dizer, pela palavra, pela verdade da palavra. Não, ele acerta o relógio dele pelo mundo. O que a maioria faz, ele também vai fazer. O que a maioria acha, ele também vai achar. Se a maioria faz, certamente ele fará. E uma outra característica do hipócrita é a justiça própria, como eu já falei.
a respeito de Jó. Então preste atenção, porque muitas vezes as coisas boas que nós fazemos, a própria justiça com a qual nós executamos as coisas, ela pode ser uma armadilha para nós, pode ser uma armadilha para você. O jovem rico caiu nessa cilada. Ele poderia ter tido um fim melhor se ele fosse menos justo aos seus próprios olhos. Quando Jesus conversa com ele e fala a respeito dos mandamentos, ele diz: isso aí eu faço desde pequeno. Desde pequeno eu cumpro tudo isso. De repente ele foi beliscado no calcanhar de Aquiles. Maravilha. Se você quer então ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você venha e siga-me. O que Jesus estava querendo não é que ele ficasse pobre, se desfizesse de tudo, de forma alguma. O que Jesus queria mostrar era a hipocrisia dele, que ele pudesse entender que tudo o que pautava, ou tudo o que estava aparente ali, era que ele era justo, a honestidade dele, a retidão moral dele, estava sendo a ruína para a sua própria vida. E quando ele é convidado a negar aquilo, que na verdade era o tesouro do seu coração, a palavra do Senhor diz que ele vira as costas para Jesus e vai embora triste. O texto diz exatamente assim. Ninguém que vira as costas para Jesus sai com alegria. Então a presunção que ele tinha de estar fazendo a coisa certa foi a ruína para ele mesmo. Melhor se ele se considerasse um pecador, melhor se fosse ali um fariseu, ou melhor se fosse um publicano, do que ser ali um fariseu e achar que era perfeito. Aí Jesus olha como olhou para os fariseus e disse: não, eu não vim para os sãos, eu vim foi para os doentes. Eu não vim para quem não precisa, eu vim para quem precisa. Então cuidado, porque o hipócrita ele se coloca exatamente dentro desse âmbito das pessoas que não precisam, que são os bons, e não daqueles que precisam ser transformados. Talvez você seja honesto no seu próprio curso diário, faça as coisas que precisam ser feitas, maravilha, bendiga a Deus por isso, dê glória a Deus, dê graças a Deus por isso, mas cuidado para você não bendizer a si mesmo por causa dessas coisas. Cuidado, como diz na linguagem de hoje também, para você não se achar, porque quando nós nos achamos, nós caímos exatamente nesse perigo. Por quê? Porque essa também é uma estratégia de Satanás, uma estratégia diabólica, de fazer com que nós sejamos justos aos nossos próprios olhos. Existem muitas pessoas, muitos homens que estão debaixo de maldição, debaixo da maldição de Deus, mesmo com excesso de oração, mesmo com excesso de boas obras, mesmo ou com falta de ação, exatamente porque a confiança deles está naquilo que eles fazem. E quando a nossa confiança estiver naquilo que nós fazemos, nós estamos exatamente enredados dentro desse propósito das trevas. Porque o que os homens fazem para si mesmos, ou por si mesmo, aquilo que eles fazem pela sua própria força, pela sua própria capacidade, eles fazem para si mesmos e não para Deus. E nós precisamos estar atentos. Muitas almas perecem orando e até mesmo se arrependendo, acreditando nesse pseudo arrependimento, porque a sua oração, a sua confiança está depositada naquilo que eles mesmos podem fazer, naquilo que eles mesmos fazem. Poucos são realmente ruins para que possa achegar-se aos pés da cruz e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu sangue sobre mim. E a hipocrisia, ela vai trazer exatamente isso para o nosso coração, vai nos fazer pensar que nós
somos autossuficientes, que nós dependemos é daquilo que fazemos. Ninguém irá para o inferno com mais vergonha do que aquele fanático, do que aquele crente fanático, que se acha, que, como diziam os fariseus na época de Jesus, se um fariseu não for para o céu, ninguém mais vai. Era o que se dizia na época de Jesus. É esse falso zelo. E ninguém vai mais decepcionado para o inferno do que aqueles que, com uma hipocrisia, preparam as suas carruagens de fogo para subir aos céus, para chegar lá, perceber ou descobrir que o destino deles é outro. Certamente, desejo do meu coração é que nessa noite não sejamos relutantes em sermos visitados e sondados pela verdade de Deus. Porque saiba de uma coisa: não será preciso mais nada, não será preciso haver mais busca alguma, se você impedir que a verdade de Deus penetre no seu coração, para arrancar essas raízes, para arrancar essas máscaras. Se nós impedirmos que a verdade entre no nosso coração, então automaticamente não precisa inquirição alguma mais, porque se a verdade não pode entrar, é porque certamente muita coisa de errado está lá dentro. Vou dar continuidade a isso na próxima mensagem, não no próximo domingo, mas na próxima mensagem, porque ainda existem algumas características dos hipócritas sobre as quais precisamos ponderar. Mas nós precisamos saber de uma coisa: Deus te conhece, Deus nos conhece. Quando você, quer aqui, quer na sua casa, quer onde você esteja, quando você levanta as suas mãos, quando você se ajoelha em oração, vamos falar na próxima ministração a respeito do hipócrita que ora fervorosamente. Se você vir um hipócrita orando por seus pecados, você diz: que maravilha! Aquele que ora, parece que o desejo dele é que os seus pecados se acabem todos ali, que ele não concorda com nenhum deles, que aquele fervor e tudo, mas o fervor termina quando a oração acaba, porque ele não age para que aquilo que ele sabe que está errado na sua vida possa ter um fim. Ele se posiciona, ele abandona, ele faz diferente, ele alinha a sua vida com a palavra de Deus. Não, é muito bom para orar, para querer que Deus resolva as coisas por ele, mas as coisas que ele próprio pode resolver, ele não resolve. Coloque-se de pé. Feche os seus olhos. Hoje neste lugar aqui, foi mais uma vez onde nós nos apresentamos diante de Deus. E se fosse para Deus, ou se fôssemos fazer uma comparação entre nós e o profeta Aías e a esposa de Jeroboão e a pessoa chegando ali, o que é que se diria a nosso respeito? Como você se apresenta diante de Deus é realmente como você é? Ou nós buscamos muitas vezes nos aproveitarmos da palavra, pensando algo aqui e algo ali, algo que vai nos fazer parecer bons, algo que vai fazer com que nós ficamos bem, mesmo da forma que vivemos, mesmo da forma que estamos, mesmo sabendo que estamos com um coração precisando ser lavado, purificado pelo sangue de Cristo, muitas vezes sabendo disso, e até oramos a respeito disso, mas a pergunta nessa noite é: a sua ação tem sido condizente com a sua oração?
Deixa a verdade da palavra entrar na sua vida. E deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Eu até posso falar ao seu ouvido, mas se você abrir o seu coração, você ouvirá a voz daquele que disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Os nossos pecados não são problemas para Deus, não são empecilho para Deus. A partir do momento que nós os expomos diante dele, que nós nos arrependemos e que nós dizemos: Senhor, esse aqui sou eu. Então apresente-se diante dele. É muito melhor você chegar e dizer: eu sou a esposa de Jeroboão, eu sou Jacó, eu sou o enganador, eu sou o trapaceiro. Tenha misericórdia de mim, porque certamente você voltará para casa, ou você irá dormir nessa noite com um coração convicto do perdão, da transformação, convicto de que você não precisará mais de máscaras para se apresentar diante dele, porque o amor dele é imenso, a sua misericórdia não tem fim, para com aqueles cujos corações são quebrantados e contritos. A palavra do Senhor diz: ao fiel me revelarei fiel. É isso que o Senhor fala: ao puro me revelarei puro. Mas ele diz: mas ao astuto eu vou me revelar à altura. Não pense que com a sua astuta, ou pensemos que com a nossa astúcia, nós poderemos conseguir algo diante de Deus. Não. O que faz com que consigamos é um coração quebrantado e contrito, porque a palavra diz que ele não desprezará jamais. Abra o seu coração, rasgue-o diante dele e conheça o Deus de amor que ele é. Aquele que não escatimou, aquele que não economizou para demonstrar o amor dele em nosso lugar, enviando Cristo Jesus, para que nós pudéssemos nos tornarmos filhos dele. Filhos não conforme a carne, mas filhos conforme a eleição, conforme a escolha que ele mesmo fez em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu falar, pelo teu agir nessa noite. Deus, eu bem conheço as minhas limitações, eu bem conheço, Senhor, que da minha incapacidade, mas eu venho e eu falo confiado no teu Espírito, que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor é aquele que conhece os corações, que sonda e conhece os nossos corações. O Senhor é aquele que fala, Deus, e encontra neste lugar corações como aquele terreno em que a semente caiu e produziu a 100 por 1, Deus. Que neste lugar não se ache terrenos como aqueles que a semente caiu e foi como à beira do caminho, que aquela palavra que foi lançada foi retirada por Satanás, porque as pessoas ouviram de mau grado, elas já ouviam, Senhor, buscando subterfúgios, e por isso o inimigo veio e retirou a palavra de seus corações. Que o nosso coração também não seja, Senhor, como aquela terra cheia de espinhos, que cresceu e sufocou, impedindo que aquela palavra, aquela semente pudesse prosperar. Que não sejamos também, Senhor, como aquele terreno pedregoso no qual a semente caiu e morreu quando veio o sol causticante, por falta de raízes, por falta de profundidade, Senhor. Mas que sejamos como uma terra fértil, e que a tua palavra possa vir de encontro com aquelas questões do nosso coração que precisam ser destruídas, Pai, e que venha em encontro da nossa necessidade, para que sejamos transformados nessa noite, para que as tuas águas, que os teus rios possam brotar
brotar, possam fluir tremendamente em cada coração, e que o Senhor que conhece, que sonda, e o Senhor que é perdoador, o Senhor que é um Deus de amor, possa encontrar corações quebrantados neste lugar, possa encontrar vidas prostradas aos teus pés, não que se apresentam como alguém, Senhor, cuja justiça própria vem na frente, não, Senhor, mas que encontrem pessoas que possam diante de Ti dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque também os cachorrinhos necessitam se alimentar da mesa do seu Senhor. Que seja assim, Senhor, e que vidas sejam transformadas, que a hipocrisia, Senhor, não faça parte da nossa vida, não faça parte da nossa casa, mas que possamos a cada dia nos deleitarmos em sermos reconhecidos como pecadores diante de Ti, mas pecadores arrependidos, pecadores que necessitam de Ti, verdadeiros doentes que precisam do sangue purificador para a transformação das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua família, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vá viver a melhor semana da sua vida, vá viver com a segurança de que é melhor você abrir o seu coração e revelar quem realmente você é e ser transformado, do que entrar com uma máscara na presença dele e sair da mesma maneira que entrou, e sair triste, como foi o caso do jovem rico. Amém? Deus em Cristo os abençoe. Vão em paz, em nome de Jesus.